a todas. Essa live é um estudo do Livro dos Espíritos e um oferecimento da União Espírita Allan Kardec. Esta casa ela fica situada na Rua Iviema, 5.565, no Jardim Monte Líbano, e realiza um trabalho também voltado ao social, às pessoas carentes. É uma casa maravilhosa, né? Fica aí o convite para quem quiser visitá-la, né? Fica nesse endereço que eu citei. A nossa live de hoje é de número 101, a segunda parte do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. Capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal e Convulsionários. E a pergunta de hoje é 483. E como é de praxe, né? Cada estudo que nós fizemos, cada trabalho que nós realizamos em nome da doutrina espírita, a gente começa com a prece, com a oração, pedindo a Deus e a Jesus que nos cubra de bênção. Né? É tão bom a gente estudar as coisas de Deus, as coisas da doutrina espírita, né? Enquanto o mundo está aí em guerra, muitos países fazendo guerra, né? Matando, nós estamos aí estudando, falando em Deus, falando em Jesus, e na paz entre os homens, né? A fraternidade, e orando por aqueles que, na verdade, são vítimas. Né? Quer dizer, na verdade, vítima nenhum de nós é, né? Nada acontece por acaso. Mas então nós pedimos a Deus, a Jesus, nesse instante, que derrame sobre nós a sua paz, que abra nossa mente para a compreensão e o entendimento do Livro dos Espíritos, que é um manancial de sabedoria. Quem lê e estuda o Livro dos Espíritos e entende, nunca mais é o mesmo, né? E sempre vai ser para melhor. Então, que Deus de Jesus ampare meu querido irmão Dilon, que vai coordenar o estudo desta noite para nós. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Imediatamente passamos a palavra para o Dilon. Boa noite, João Damorim. Seja bem-vindo. João. Boa noite. Muito bem. Na horinha. Estamos começando. Na horinha. Boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos começar o nosso estudo dessa noite. Pergunta 483, live 101. Aí do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, da parte segunda do capítulo 9, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós estamos no título Convulsionários. Convulsionários. É esse título 4 desse capítulo, que são 12 capítulos. Que vai da pergunta 481 até 483. Nós começamos na semana passada e paramos na 482. 482, 483, é isso aí. Então nós estávamos vendo sobre os convulsionários, né? Nós já fizemos até alguns comentários sobre convulsionários na semana passada. Aí essa semana eu dei uma pesquisada nas obras de Kardec, na Revista Espírita. Eu encontrei um caso aqui, né, que ilustra essa situação de convulsionários. Eu queria rapidamente compartilhar esse caso que foi citado por Kardec na Revista Espírita de 1859. Ele é do mês de novembro. Os convulsionários
Está em francês aqui, mas a pronúncia eu não sei se não sei fazer, mas vamos lá. Convulsionário de Saint-Médard. Saint-Médard, provavelmente não é essa pronúncia. Então é uma notícia de um famoso diácono de Paris, que morreu em 1727, aos 37 anos de idade. E daí veio para suceder ele na carreira eclesiástica, né? Ele deveria suceder ao pai, né? Que atuava nessa carreira. Mas a questão é a seguinte: ele, após a morte era uma pessoa boa, né? Que até desistiu da carreira e se dedicava aos pobres. Aqui cita até que ele fazia meias, né? Para a região fria, né? Para os pobres. E daí ele foi enterrado e o cemitério se tornou um local onde as pessoas iam lá e tocavam no túmulo e entrava em uma situação diferente, né? Ali promovia curas, né? Diz que as pessoas viam o dedo de Deus nisso, né? Então eles tinham convulsões, né? Essas pessoas quando iam lá. Era uma coisa assim coletiva. A pessoa ia lá, se tocava e curas e convulsões consideradas até perigosas e ridículas, até pelas autoridades locais. Nesses fenômenos, uma característica que as pessoas tinham, elas resistiam a pancadas, né? Por exemplo. Eles não sentiam dor, né? Não tinha dor mesmo quando se sentia agredido, esmagados, os corpos ficavam esmagados, eles não tinham dor. E falavam sobre línguas ignoradas por todos ali, né? Falavam em línguas estranhas. A inteligência também se mostrava-se mais prodigiosa. Às vezes eles previam, né, alguns fenômenos anormais, previam doenças, e essa insensibilidade que eles tinham à dor, né, mostrou assim, algumas cenas terríveis, né? Eles crucificaram vítimas infelizes, fazia pessoas sofrer igual a paixão de Cristo. Então tinha torturas, né? E a cura dos doentes, ela se ocorria assim com um simples toque lá na pedra do túmulo. Foram numerosas as curas. Kardec, ele fez a evocação, né, desse diácono. E o diácono então esclareceu, né, que ele estava numa condição de errante e feliz, e ocupado em fazer o bem aos homens. E daí Kardec perguntou sobre a questão dos fenômenos que aconteciam no túmulo, que era dele. Ele falou intriga e magnetismo, né? E foi essa a resposta que ele deu na questão da evocação. E perguntou sobre que motivo, né, toda aquela população começou a fazer aquela peregrinação. E ele falou, é um fenômeno, né, uma forma que a participação, porque simpatia, né? As pessoas têm simpatia entre elas, afinidades, e começam a participar. E aí a pergunta-chave que eu acho interessante, ele perguntou assim, você participou diretamente como espírito desse fenômeno? Ele disse, nem de leve. Então ele era um espírito que já estava num grau de elevação melhor, e aquilo ali, aquele espetáculo e aquelas ocorrências eram de outros espíritos. Ele diz até que muitos espíritos participavam, mas espíritos de nível menos elevado, né? Zombeteiros, espíritos que estavam ali para brincar com a coisa. Então teve uma época que até as autoridades lá de Paris
proibiram, o Lorde lá do imperador proibiram as pessoas de frequentar, porque estava causando tortura, ferimento nas pessoas, né? E então elas passaram a fazer em suas casas, né? Faziam em casa. E tinha também, é claro, os problemas desse caso. Então esse caso só para ilustrar a questão dos convulsionários que nós estamos estudando, né? Ele é um caso que há muitos anos eles acontecem. Tem a ver também com a questão do fanatismo religioso, fanatismo político, fanatismo até de torcedores, né, de futebol, né? Isso leva a esse estado, o espírito, que ele pode se tornar vítima dessa situação e de outros espíritos que estão ali ao lado e faz eles fazer coisas bizarras e até perigosas, como nós já vimos em estudos anteriores, né, aqueles processos obsessivos coletivos, que é citado também em Kardec em algumas situações, e também mais recente, né, aquele do Jim Jones, que levou centenas de pessoas ao suicídio ali, coletivo, e muitos outros que tem. E mais atualmente, como agora a internet ela tem uma propagação, assim, uma divulgação muito grande de muitas ocorrências, a gente percebe assim, comportamentos, né, em alguns segmentos religiosos mesmo. Eles usam às vezes daquela passagem do dia de Pentecoste, que é uma passagem legítima, onde os apóstolos ali falavam línguas, mas para melhor se comunicar entre as pessoas que estavam ali sendo atendidas, recebendo. Então falavam em latim, em hebreu, cada um falava uma língua diferente ali para poder se comunicar. E usa aquela passagem da Bíblia para dizer, né, que as pessoas estão sob esse efeito. E falam coisas sem nexo, né, nessas cultos pentecostais e tudo mais. Então, é uma forma também de convulsionários, né, que tem essa característica. Então, as pessoas estão como que sob uma hipnose. E ali tem, como foi dito aqui na passagem de Kardec, nessa passagem mais antiga, né, tem muitos espíritos envolvidos, mas não são espíritos bons, né? São espíritos de classificação inferior, zombeteiros, que estão ali fazendo graça para as pessoas, né? E leva pessoas a fazer coisas absurdas e tem muito risco nisso aí, né? Como nós já vimos em várias passagens, né? Pessoas que suicidam, matam, morrem, né? Se torturam, se crucifica igual Cristo, se tortura para se punir, né? Por causa do pecado original. Então tem várias coisas que a gente vê aí são bizarras. Hoje, com acesso à internet, a gente tem acesso a vídeos que ilustram bastante isso aí. Eles fascinam, né? São fascinados. Isso. É o efeito aqui, né, no capítulo nós estamos estudando, né? É o estado anormal, né? Convulsionários. E sobre esse efeito, eles têm algumas características que foi citado aqui por Kardec, que é a resistência à dor, né? Eles não sentem dor muitas vezes, né? São torturados, ou eles fazem a auto-tortura, um tortura o outro, e não sente, né? Não tem essa sensibilidade. Pode até promover curas, pode fazer várias outras situações, né? Que acaba convencendo as pessoas a se manter naquela condição, né? Mas não é um estado normal, é nem um estado bom, né, como diz aqui. Então, o que leva a isso são as afinidades, né, essa simpatia que tem. O Kardec usa aqui efeito de simpatia. E na citação dos casos, né, que tem na Revista Espírita também, ele usa essa questão, né, o espírito comunicante, que eles usam o nome dele para fazer e que não em nenhum momento participa disso, ele diz que
questão de simpatia, ele está numa outra sintonia, né? Nem participa daquelas sessões que as pessoas fazem. Muito bem, então vamos agora para a nossa pergunta. Alguém quer fazer algum comentário? Foi só para introduzir o assunto, né? Que, né, foi citado na questão Só assim, só para entendimento geral. Convulsionários, pessoas que acreditam, né, que o fulano foi enterrado o corpo dele ali e continua fazendo milagre, né? Não só isso. Convulsionários é pessoas que estão sob efeito de uma convulsão, que eles estão em uma espécie de transe, e aquilo ali pode durar horas, meses, anos. Né? Que a pessoa ela fica convencida daquilo e ninguém tira da cabeça dela que aquilo é uma verdade e começa a seguir aquela ideia. Muitas vezes tem um líder que leva elas a esse caminho, e às vezes nem tem, elas mesmas, né, vê a Bíblia lá, em algumas passagens da Bíblia, interpreta de uma forma equivocada e começa a achar que, em nome se torturar, né, querendo imitar a crucificação de Cristo, por exemplo. Tem aqueles que por conta de desejos, né, carnais, se chicoteia até sangrar. E isso aí não é uma coisa assim, pode ser uma coisa assim passageira, pode ser uma coisa que dura anos, né, pessoal, nesse estado. Então é uma forma de fanatismo que a pessoa tem. Esses são os convulsionários. E alguns usam, né? Alguns fazem teatro disso aí, né? São charlatão. E outros estão envolvidos mesmo pelo magnetismo. Sempre o magnetismo, né? Kardec cita bem o magnetismo. O magnetismo tem uma importância muito grande dentro dos estudos da doutrina espírita. E ele tanto é usado para coisa boa quanto para coisa que não é tão boa assim não. Né? Então, na 481, né, que foi feito a semana passada, né, nós fizemos ela leva ao entendimento, né, do que é os convulsionários. Daí da onde vêm esses fenômenos. Vamos seguir ou querem fazer mais algum comentário? João Dalmolin? Não, para mim tá bom. O João parece estar tendo problema na internet, que a internet dele está saindo e entrando, né? Direto. Quer ler essa 482, Orlando? Sim. Como é que se sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises nervosas? Efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não é tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendas, isto é, a parte que algum espírito naturalmente toma no fato, por simpatia com os que provocam. Comentário de Allan Kardec. Entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo, o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia, etc. Não há, pois, duvidar de que aqueles em quem tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados inconscientemente. Pois é. Pois é.
Então, tudo que você falou aí, né? as afinidades. É. Aqui ele está comentando sobre a questão coletiva. Então, é como um contágio. Né? Eu estou sob aquele efeito, aí Que eu fui contagio lá. outros que têm a mesma faixa vibratória que eu, as mesmas atrações, as mesmas afinidades. Coloquei a mão naquele túmulo e fui curado. Aí vem outro, e vem outro, e vem outro. Quando vê, tá uma multidão ali. A multidão começa a ter aquele mesmo comportamento. Então são comportamentos muitas vezes assim estranhos, né? Bizarro mesmo, né? Como aqui ele fala bem assim, ó, insensibilidade física, quer dizer, eles não sentem dor, né? Aí até Kardec explica em algumas passagens aí como é que não sente dor, por que não sente dor, né? Ele fala efeito do magnetismo, né? Ele consegue isolar a sensibilidade para não sentir dor através da influência magnética. Não tem caso, por exemplo, mãe, né? O filho está em risco, ela esquece da própria dor e vai lá proteger né, e salvar o filho. Na guerra, por exemplo, às vezes a pessoa está todo ferido, né? Todo cheio de coisa e continua guerreando lá e não, parece que ele não está sentindo aquela dor física. Né? E existe também a leitura do pensamento, né? Porque ali há uma influência magnética, então as pessoas se comunicam ali entre si. E transmissão das dores também, o que eu sinto eu passo para o outro e tudo mais, como está dizendo aqui. É tudo por simpatia, né, na explicação que vem abaixo do comentário de Kardec. Então, é um contágio, né? E aí se torna coletivo. Né? Tem citações ali na Revista Espírita de populações, comunidade inteira que fica sob efeito dessa situação. Ok, vamos para frente? Pra frente que atrás vem gente. Então vamos na próxima. A 483, aliás. Essa foi 482, né? 483. O João tá fora do ar, né? O João tá fora do ar. É só nós mesmo. Então eu vou ler e você comenta. Pode ser, você também comenta. Vamos lá. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários? Assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento, embota a sensibilidade. Poderia-se dizer que, nestes, a vida se retirou do corpo, para se concentrar todas no espírito. Não sabeis que, quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê, nada ouve? Logo após tem o comentário de Kardec, mas vamos fazer primeiro essa questão, né? Então, aí ele lembra as pessoas, né, que ficam submetidas a mais atrozes tortura e não sente dor. Está perguntando como é que isso se processa, né? Como é que Fica acontece? magnetizado. O magnetismo, isso, que atua sobre o sistema nervoso. E ele faz aqui a comparação com certas substâncias, quer dizer, nós não tomamos medicação para dor ou até mesmo anestesia que inibe essa sensibilidade. O magnetismo ele tem muito mais poderes e formas de agir sobre o nosso corpo físico. Aqueles que sabem manusear, né, ou que conseguem manusear pela vontade o magnetismo, eles conseguem fazer muitas coisas. E essa questão da insensibilidade do corpo é uma delas. E uma outra situação que ele descreve aqui também é que quando a pessoa pode, pelo pensamento, ele pode anular, né, essa sensibilidade
E é como se ele se afastasse do corpo, ele se retira do corpo físico e não sente nada. O que acontece com o corpo ele não sente, né? É como se ele tivesse fora, né, do corpo físico. E aí ele dá um exemplo aqui. Quando a gente está extremamente preocupado com uma coisa, aí o corpo às vezes nada sente, a gente não vê nada, não ouve nada, só fica focado naquela situação que tá nos causando preocupação. Né? Por exemplo, um desastre, um acidente, uma iminência que vai acontecer alguma coisa com alguém, conosco mesmo, a gente foca naquilo ali e pode acontecer alguma coisa, a gente, né, não sente fome, não sente dores, não sente nada, fica só ligado naquilo. Então, são mecanismos que nós podemos criar pela vontade, até mesmo a vontade inconsciente. Né? Muitas vezes a gente exerce aquela vontade inconscientemente e modifica a atmosfera magnética e consegue fazer isso aí. No próximo slide tem o comentário de Kardec. Você quer fazer algum comentário aí, né, sobre esse slide? Tá bem explicadinho isso aí. Então vamos para o próximo aí. Aí o comentário de Kardec. Ó. Então, o comentário de Allan Kardec diz: a exaltação fanática e o entusiasmo bom, né? Bom proporcionado. Acho que é bom, é um B ali, né? De haver, né? Proporcionado em casos de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma de um sangue frio, que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada como... Opa! João voltou. Agora tem que ver. Neutralizada como por efeito de um anestésico. Sabe-se que, no andor da batalha, combatentes há que não se apercebe de que estão gravemente feridos. Mas interessante. Ao passo que, em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poriam trêmulos, né? Visto que esse fenômeno depende de uma causa física e da ação de certos espíritos lícitos, se torna a perguntar como há podido uma autoridade pública fazê-lo cessar em alguns casos. Simples a razão, meramente secundária. É aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava de ativa que era, passou então a ser latente. E a autoridade teve razão para assim proceder, porque de fato resulta do abuso e escândalo. Sabe-se demais que semelhante intervenção nenhum poder absoluto tem, quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Que coisa, né? Lembra do fanatismo, né? Exaltação. Levado por aquela crença cega, fanatismo é uma crença cega, né? Que você não raciocina. Simplesmente eu acredito e pronto. Então, exaltação. Na Semana Santa tem aqueles que se crucificam, né? Sim, crucificam. Pega prego na mão, nos pés e não sente. Não sente. Então, lembra aqui, né, caso de suplícios, que é esse caso que você está citando. Pois é. Tem uns outros que pegam um negócio assim, bate nas costas até sangrar. Até sangrar, chicote, com algumas coisas que perfura, né, sangra mesmo. Isso. E eles apresentam com uma calma, né? A pessoa está calma, está ali se torturando, sangrando, e apresenta uma calma, um sangue frio, que em estado normal
qualquer arranhadinho, ele Ele teria sentiria. uma dor aguda. E aqui não, a sensibilidade ela está totalmente neutralizada, como se tivesse sob o efeito de um anestésico. É. No anestésico, o médico não corta, né? Movimenta os órgãos dentro da gente e a gente não sente nada. O anestésico faz esse efeito. E nessa situação, nessa condição, a pessoa também se acha nesse estado. E daí ele lembra aqui aquilo que nós citamos anteriormente, né? No ardor da batalha, a pessoa não percebe que está gravemente ferido, né? E outros também espíritos que estão em situação assim de grande risco também. Nós podemos lembrar aí numa coisa positiva, aquelas questões, né, dos que foram martirizados na época do Cristo, em nome do Cristo. Lembra que era tirado aos leões e tudo mais? Eles iam cantando numa calma, serena, né? E eram destroçados pelas feras, por defender o nome do Cristo. É mesmo. É aquelas também que eram queimadas, né? Queimada também, logo mais à frente, né? Considerados feiticeiras e bruxas também. Algumas, né, demonstravam uma serenidade assim, muito grande, uma paz. Eles não sentiam aqueles Queimava o corpo, mas o espírito não. o espírito ele isolava aquela dor. Então, o uso do magnetismo, né, ele pode ser usado. Mais recente, nós temos também as cirurgias. Lembra do Zé Arigó, por exemplo, né? Que cortava as pessoas, ele não colocava anestesia ali. Né? Que a anestesia como nós conhecemos. Colocava o magnetismo ali, as pessoas não sentiam. Fazia raspagem nos olhos, e as pessoas não sentiam aquela dor física. Então, são casos, né, que são citados nessa questão de convulsão. E aqui ele lembra, né, que nas situações coletivas, muitas vezes as autoridades intervêm, né, porque está causando dano, risco. Há casos, por exemplo, que eles, além de eles se torturar e se matar, mata outras pessoas, né? Aquele caso do Jim Jones, por exemplo, 300 crianças foram obrigadas, 304 crianças foram obrigadas a tomar veneno para morrer, e morreram, né? Então, aí as autoridades intervêm, né? Porque estão causando danos a eles e a outros. E quando intervém, né, e há proibição, muitos daqueles que estão sob esse efeito recuperam, né, voltam ao normal. Outros permanecem, mas ali muitos voltam, né? Então a intervenção ela pode interromper esse processo, né? No caso das autoridades aqui, né? Essa é a citação de Kardec. Que eles aproveitam, né, da situação e aí ele influencia aquela pessoa. Quando as autoridades impedem eles de continuar a agir, os espíritos que estão agindo ali, eles não vê mais, né, razão para continuar, porque não vai poder fazer nada, se afastam e a pessoa pode voltar ao normal. Certo? Certo. Quer comentar mais alguma coisa ou vamos para a próxima? Não, pode passar para a próxima. Então aí, ó. Agora nós mudamos o título. Os convulsionários. A afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Isso. A 484, os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de que se melhorem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, o que pode tornar-se tais. Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. A lei da afinidade, né?
Isso. Agora, os bons, eles sempre lutam para os mal transformar em bons, né? Em bons. Então, se eles veem que tem a mínima possibilidade daquele espírito mudar, eles lutam até o fim. Se não tem, eles não podem também estar perdendo tempo, né? É bom ver aqui também, né, que eles falam, nessa primeira frase, ele diz assim, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem. De bem. Ou suscetíveis de melhorar. Então, não só de bem, mas aqueles que não são bons, mas estão querendo se melhorar. Né? Estão querendo se melhorar. Eu acho que a maioria das pessoas, né, que estão aqui na Terra, ou elas são pessoas ainda envolvidas no mal, ou que estão querendo se melhorar, né? Homens de bem aqui é mais difícil encontrar, mais raro. Mas é que eles só são maus ou estão buscando se melhorar. Nós ainda estamos nessa faixa, no mundo de prova e expiação. Muito bem. Vamos para o próximo, a 485. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? A verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se a uma reminiscência das paixões humanas. É igual a Maria Helena tinha um protetor chamado João, né? Pai José. Ela chamava até de pai porque era irmão dela de uma outra existência. E ele criou muitas crianças lá, então chamava ele de pai, né? Mas no caso é José, né? Então, o José, ele era irmão dela de uma outra existência e continuou a proteger como um protetor, né? Tendo aquela afeição de irmão. E desencarnou a Maria Helena, acho que continua tendo um apoio, um amparo dele. Então, essas afeições, elas continuam até, né? Até chegar na condição de espíritos puros, né? Aí já não tem mais essa predileção por um ou por outro, né? Então, na pergunta, ele diz assim, é exclusivamente moral a afeição? Quer dizer, os espíritos, né? Aquele que, quando ele fala espírito, está falando do desencarnado. Ele tem essa afeição pela gente, é só moral ou ele tem outras questões físicas que ele também admira em nós? Né? Aí ele diz, a verdadeira afeição nada tem de carnal. Porque entre nós aqui encarnados, a nossa afeição que votamos uns aos outros, ela, além de moral, ela tem também a física. Né? Por exemplo, a gente se encanta com a pessoa pela aparência física, pelo que ela está vestindo, e a gente muitas vezes cria uma certa resistência à pessoa que apresenta uma aparência física fora daquele padrão que estabelece como que é bonito, por exemplo. Né? Isso é uma coisa física, é uma coisa carnal. Aí ela pergunta, o espírito também tem disso? Né? É a mesma coisa? Também ele olha a gente dessa maneira ou só pela questão moral? Né? Que é a questão, não, aquela pessoa ali é uma pessoa de bem, ela tem qualidades e tal, mas ela é meio assim, ela tem essa aparência meio estranha e tal, mas não, mas o espírito, ele se apega à afeição mais voltada pela moral. Mas nem sempre, ele diz, né? Também tem a questão de reminiscências, de coisas que traz com ele de outras vidas, né? Experiências que vivenciaram.
que envolve também algumas paixões humanas. Então tem também essa questão mais voltada ao passado nosso, né? E é claro que quanto mais evoluído o espírito, mais distante ele fica dessas paixões humanas. Ele fica mais voltado à questão moral, né? A questão mesmo da Como afinidade eu falei, pelo... quando chegam na condição de espírito puro, para eles todo mundo é igual, né? Essa questão física perde a importância. Perde. Né? Muito bem. Vamos para 486. Bom, interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Essa é boa, hein? Aflige-se os que nós querem bem com os males que padecemos durante a vida? Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes seja possível e se sentem ditosos com a vossa alegria, com as vossas alegrias. Aflige-se com os vossos males, quando não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, semelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. Então, a questão é, vamos imaginar assim, né? Uma pessoa muito querida minha, né, desencarnou. E na nossa convivência aqui, ela tinha aquela preocupação que todos nós temos encarnados. O Odilon é uma pessoa que leva a vida meio assim descontrolada, né? E por isso ele se endivida demais, né? Tem muitas dificuldades nessa área. Ou então ele se alimenta de forma desregrada, né? Ele se envolve em situações, né, que pode provocar desgraça. Ele leva a vida assim com um bom vivan, né? Bebe demais, é muito extravagante consigo mesmo. E isso aí, na convivência aqui com a gente, às vezes tem essa preocupação, né, se eu estou próspero, por exemplo, se eu levo uma vida equilibrada financeiramente, se eu tenho, se eu não me endivido demais, né? E há essa preocupação, né, com os efeitos físicos disso aí, efeitos materiais, né, na minha vida. As enfermidades, por exemplo, né, que eu tenho, eu quero que cure logo isso aí, né? Fisicamente, eu vou em busca de remédio que cura só a parte física, esqueço de me voltar para a questão moral e tudo mais. Então, esses espíritos, essas pessoas aqui, enquanto encarnadas, nós temos essa preocupação um com o outro, né? Com o sofrimento que a pessoa está passando aqui na Terra, enquanto encarnado. A gente se condói de ver uma pessoa, por exemplo, com uma deficiência física, né? Passando por dificuldades inúmeras. Aí ele pergunta quando ele desencarna, a preocupação dele muda o rumo da coisa, né? Aí ele diz, os bons espíritos, eles querem que a gente seja feliz, né? Mas onde que está a felicidade? Onde que está essa questão de ser ditoso, né? Não está em simplesmente vir retirar esse sofrimento, essas angústias, mas de passar elas com força, né? Fortalecido com fé, com coragem, né? Às vezes o mal e o remédio, como tem no Evangelho, né? Às vezes a enfermidade é justamente a cura, o processo de cura. Aquele sofrimento que eu estou passando aqui. Ele tem que passar por aquilo, né? Aquilo ali me ajuda a criar várias questões morais que eu preciso fazer. Por exemplo, a paciência, né? A tolerância, a empatia com a dor alheia, né? Com a dor do outro, que eu falo, essa situação dói em mim,
o outro também dói, né? Tem muitas pessoas que são insensíveis à dor do outro. Então, quando eu passo por uma situação dessa, eu começo a me tornar a me curar, né? Do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, né? Então, o espírito, quando ele está no plano espiritual, se ele ainda está muito ligado à matéria, é claro que ele ainda se preocupa, né? Puxa vida, eu podia ajudar ele, né? Para curar essa doença dele, né? Ele sente tanta dor na junta, né? Nas costas. Eu preciso auxiliar ele. Quando ele avança um pouquinho mais, ele evolui mais, ele já fala, ele já pensa diferente, né? Não, eu não vou ajudar ele a se curar, mas vou ajudar ele a entender o porquê que ele está passando por aquela situação. O que ele precisa mudar dentro dele para que ele se melhore, se beneficie. Então, por isso que ele fala que os bons espíritos, né? Os bons espíritos, ele tem um olhar diferente sobre as dores e aflições que nós passamos, né? Quando a gente lê o Evangelho, naquele capítulo 5, né, sobre as aflições, bem-aventurados aflitos, que fala causas anteriores e causas atuais das aflições, a gente entende bem, né, que muitas vezes a enfermidade que a gente está passando é a cura para aquela doença mais profunda, que é cura para os males morais. E a gente não busca entender aquela situação e às vezes continua se repetindo, continua passando pela situação. Então, passar aquilo com coragem, com resignação, pedir força a Deus para que a gente suporte melhor isso, que seria o caminho. E enquanto a gente está encarnado, a gente às vezes não vê dessa maneira. Agora, no plano espiritual, quando já é um espírito mais avançado, ele tem um olhar diferente, e daí ele percebe isso. Então ele fala, ele se finaliza aqui dizendo que essas aflições, né, essas dores, é como se um doente que está tomando um remédio amargo. O remédio é ruim, mas vai curar, né? Ele tem um gosto desagradável, né? Causa náusea e tudo bem, mas é necessário tomar aquele remédio para promover a cura, que é a cura mais profunda. João Dalmolin, está nos ouvindo? Ele está com o microfone fechado. Está com o microfone fechado, tá certo. Você quer comentar mais, Orlando, sobre isso aí? Não, é isso aí. É isso aí mesmo. É uma pergunta fácil, né? E fácil de entender também. Eu acho interessante que são perguntas, né, que a gente até entende, né? O duro é praticar, né? Colocar no dia a dia. Agora é 487. Isso. 487. Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se aflige, os que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os males morais? Olha, interessante. Serão os males físicos, quer dizer, as doenças, as coisas, ou o nosso desarranjo moral? Eu acho que é os dois, mas principalmente o moral, né? O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações, daí decorre tudo ou mais. Riem-se de todos esses males imaginários, que nascem do orgulho e da ambição. E jubilo com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Mais ou menos isso aí mesmo, né? Que coisa, hein? Então, o que incomoda mais né? O que afligem os espíritos que não são simpáticos, né? Que estão lá no outro plano, torcendo para que a gente
cresça, para que a gente vença, o que aflige mais eles é o egoísmo que nós temos ainda, a dureza dos nossos corações. A primeira frasezinha aí da resposta, ó. O egoísmo e a dureza de vossos corações. É isso que aflige eles. Porque disso aí, tudo mais vem consequência do egoísmo. Se eu sou egoísmo, eu tenho um duro coração, eu começo a criar males imaginários, que é o que está na terceira frase aí, ó. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho, nascem da ambição. Eu quero ter mais, né? A ambição, que é a ganância, aquela ganância que eu tenho, ela me aflige, não aflige? A pessoa que é ganancioso, ele não sofre? Porque ele quer mais, ele quer mais. Sofre demais. Ele quer mais, quer mais. O orgulhoso, ele não sofre? Sofre demais. Né? A gente, quando está em orgulho, né? Eu acho que eu sou melhor do que os outros, eu acho que eu devo... Os defeitos, todos eles trazem sofrimento também. Sofrimento e dor. Isso mesmo. Então, esses males imaginários, os espíritos bons, né? Aqueles que nos querem bem, eles até acham assim, né? Poxa vida, parece criança, né? Como é que pode? Só está sofrendo à toa, né? Vai fazer o quê? A escolha dele, tem o livre-arbítrio, vamos deixar ele sofrer. Por isso que ele diz, riem-se, né, desses males imaginários. E ficam muito felizes, rejubila, quando esses males imaginários, eles representam a abreviação da minha prova, né? Eu estou sofrendo, mas estou sofrendo com resignação, né? Por exemplo, eu cometi algum ato, né, que causou um desequilíbrio e isso me trouxe consequência, me trouxe algum tipo de sofrimento e eu estou sofrendo com resignação, tirando o aprendizado necessário daquele sofrimento, eles ficam felizes, falam, poxa vida, olha, ele está aprendendo, né? Ele está sofrendo, está ralando ali, né? Mas ele está aprendendo, está crescendo, então é bom. Né? Então rejubila com isso. Aí mais à frente vem o comentário de Allan Kardec. Você quer comentar mais alguma coisa sobre essa pergunta ou vamos para o comentário já? Não, mano, tá bom. Vamos para o comentário então. Aí está. Ao comentário. Sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devido às causas de ordem moral. Aí, ó. Quer dizer, mais é moral do que física, né? Do que pelos nossos sofrimentos físicos. Porque todos eles são passageiros. Isso. Poucos se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas. Tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. Vendo nas amarguras da vida um meio de nós adiantarmos, os espíritos e as consideram como crise ocasional, de que resultará a salvação do doente. Compadece-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os aprecio de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo, no interesse do vosso futuro, e os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. Quer dizer, o sofrimento aqui, eles não importam muito, não é isso? Será que eu estou falando besteira? Eles importam assim, porque sabem que é passageiro. Isso. Agora, com a parte moral, se preocupa, né? Porque é uma coisa que vai dificultar muito a nossa melhora lá no mundo espiritual. Então, quando é imoral, aí envolve o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ódio, a maledicência,
a inveja, toda essa gama de defeitos, né, que constituem as crises morais. Então, essa realmente é os espíritos bons, aqueles que anjo da guarda, que cuidam de nós, se preocupam. Porque se a gente continua com os mesmos defeitos, nós não vamos melhorar de jeito nenhum. Enquanto não se desfazer desses defeitos todos, a gente vai continuar sofrendo. E sendo que muito sofrimento também são provas, né? Que a gente veio para passar, né? Então não tem jeito. Tem que passar mesmo. Então, eles fazem comparação aqui com as crianças, né? A criança, quando é pequenininha, ela está aprendendo a andar, ela cai, ela rala. Os pais ficam com dó, mas falam, mas tem que ser, não tem jeito, né? Para aprender a andar, ele tem que dar uma quedazinha, né? De vez em quando, tem que ralar. Então, compadece do nosso sofrimento como nós compadecemos dos de um amigo, diz aqui. Eles sentem, né? Mas falam, não, mas isso é necessário, né? E se a gente está passando pelo sofrimento, por aquela angústia, de forma assim, com fé, com coragem, com resignação, tirando o aprendizado daquilo, eles ficam jubilosos, como foi dito na resposta anterior, né? Mas é necessário. Então tá certo, nós já estamos no nosso horário, Orlando. Tá mesmo. Devolvo para você. Vamos encerrar aí, né? Agradecendo a Deus por esse momento muito especial, porque o estudo de hoje foi fácil da gente compreender, da gente entender, né? Sem dizer que a gente tem sempre a ajuda dos benfeitores que estão aí de plantão sempre nesse horário para nos auxiliarem, né? Então, nosso muito obrigado a todos que com certeza vão participar, né? Vão abrir esse vídeo, né? E participarem conosco do estudo do Livro dos Espíritos. Então, para encerrar, eu fiz a prece de abertura, eu vou pedir para o Dilon fazer para nós a de encerramento. Ok. Gratidão, Senhor. Gratidão a Deus, aos benfeitores espirituais. Gratidão à presença amiga em nossas vidas, do nosso Mestre Jesus Cristo, através dos seus ensinamentos, do seu Evangelho. Gratidão pelo estudo dessa noite, que mais uma vez nos motiva a mudanças, a entender a lei de Deus. Mais uma vez nos lembra sobre os nossos compromissos conosco mesmo, as nossas transformações morais, que nos faz entender a doutrina espírita, nos faz entender a vida de uma forma lógica, racional, nos afastar do fanatismo, né, daquelas enfermidades emocionais que levam as pessoas muitas vezes a comportamentos desajustados. Que nosso Senhor consigamos cada dia mais compreender a sua doutrina, o seu Evangelho, a sua lei, e que essa compreensão nos leve a nos tornar pessoas melhores, seguidoras do seu Evangelho. Cada vez mais nós cultivamos dentro de nós o amor de Jesus Cristo e a sua paz. Em seu nome, Senhor, encerramos o estudo desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja.